meus irmãos e amigos, aqui estamos novamente para a lição número 9 desta análise textual à carta do apóstolo Tiago, a esta epístola universal, quer dizer, dirigida a toda a gente, não em nenhuma comunidade cristã em particular, em nenhuma pessoa, mas dirigida aos cristãos em geral, crê-se que dirigida muito em especial, em primeira mão, aos cristãos convertidos a partir do judaísmo. E estamos a chegar ao final do capítulo 1 e vamos hoje concentrar-nos nos versículos 23, 24 e 25. E diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquece disso, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Como sabem, na lição anterior nós vínhamos a falar sobre a importância de sermos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes, porque se formos apenas ouvintes, depois de ouvir a palavra e não a cumprirmos na nossa vida, enganamos-nos com falsos discursos. Então a ideia, a metáfora que aqui é apresentada pelo apóstolo Tiago para a palavra, para o nosso confronto com a palavra de Deus, é a metáfora do espelho. Como sabem, há muitas comparações, muitas imagens do que é a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus disse, por exemplo, um dia aos discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, como se a palavra fosse uma água que lava da imundícia. E é verdade. Mas no Antigo Testamento encontramos que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, isto é, que destrói a pedra dos corações. Os corações de pedra eram uma imagem muito recorrente dos profetas do Antigo Testamento. Encontramos também no Antigo Testamento que a palavra é como uma luz que ilumina os nossos passos, que alumia o nosso caminho. E, portanto, encontramos muitas metáforas sobre o que é a palavra de Deus. Porque quando Deus nos fala, Ele realmente ilumina a nossa vida. Mas agora estamos a ver uma metáfora que é mais sobre o confronto com a palavra, quando somos colocados de frente para a palavra. E então ela funciona para nós como um espelho. E todos nós sabemos que quando vamos frente do espelho, muitas vezes vamos para fazer a barba. Todos os dias nós vamos de frente do espelho. Nos colocamos à frente do espelho ou para fazer a barba, ou para lavar a cara, ou para passar um creme, ou para nos pentearmos, ou para ver se a gravata está no sítio. Vamos à frente do espelho para ver se a camisa está bem ou se a roupa está como deve ser. Portanto, o espelho é um elemento, hoje em dia, indispensável na vida moderna. E embora os espelhos nesta altura não fossem tão perfeitos como são hoje, portanto não refletissem uma imagem tão perfeita, mas é a imagem que é utilizada pelo apóstolo Tiago para nos ajudar a compreender o papel da palavra de Deus na nossa vida. E por isso diz que se alguém ouve a palavra e não a cumpre, é como aquele homem que se vai pôr diante do espelho e que vê-se o seu rosto e que depois vai-se embora e esquece do que era. Então aquilo não serviu para nada. Porquê é que nós temos necessidade de ir todos os dias à frente do espelho? Porque somos vaidosos? Não. Porque queremos ver a nossa imagem refletida no espelho. Queremos ver como é que as pessoas nos vão observar, como é que as pessoas nos vão ver a nós. Não queremos fazer má figura. Mas por outro lado, o espelho tem uma outra função, que é ajudar-nos a tomar consciência daquilo que nós somos. Porque o ser humano muda todos os dias. Todos os dias. Muda do ponto de vista emocional, muda do ponto de vista mental, muda do ponto de vista biológico, muda do ponto de vista social e muda também do ponto de vista físico. Nós é que não nos apercebemos, porque são mudanças mínimas.
Mas muitas vezes nós colocamos em frente o espelho e alguém que ainda não tinha notado e agora descobre que tem um cabelo branco. Não é? Ou que está a começar a faltar o cabelo. Ou que tem um sinal aqui na cara. Ou qualquer outra coisa. Nós começamos a notar aquelas pequenas diferenças que, se não formos à frente do espelho, não temos consciência delas. A palavra de Deus faz exatamente isso connosco. Dá-nos a consciência, a perfeita consciência da nossa imagem moral e espiritual segundo Deus, porque estamos confrontados com a palavra de Deus. Então, nós vemos no espelho da palavra como é que Deus nos vê. O ponto de vista de Deus sobre nós. Não é o nosso ponto de vista. Não é o ponto de vista das pessoas que nos rodeiam. É o ponto de vista de Deus. O que é que Deus pensa a nosso respeito? Como é que Deus nos vê? E, portanto, é um ato de sabedoria nós podermos, ao sair de frente do espelho, podermos tomar uma atitude de corrigir aquilo que entristece o coração de Deus. Corrigir aquilo que está mal. Corrigir aquilo que não está em linha com a sua vontade. Como é que tomamos consciência disso? Através da sua palavra. Nós conhecemos a vontade de Deus. Mas diz aqui no versículo 25 que aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso insiste, nisso põe a sua perseverança, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado, isto é, feliz no seu feito. O que é esta lei perfeita da liberdade? A liberdade, a Bíblia diz que Deus nos chamou à liberdade. Não é? Diz que o Espírito de Deus é um Espírito de liberdade. Mas quando fala aqui em lei da liberdade, está em contraponto, naturalmente, com a lei de Moisés, com a lei da velha aliança. E recordemos que Tiago está a falar em primeira mão, ao que parece, para os judeus convertidos ao cristianismo. Os antigos judeus, agora cristãos, que ainda tinham dificuldade em abandonar algumas das suas práticas judaicas e, sobretudo, uma mentalidade ainda da velha aliança. Então, a lei de Moisés era uma lei escravizadora. Era uma lei que, no fundo, não foi dada para que o povo a cumprisse, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei de uma ponta à outra, a não ser Jesus Cristo. A lei de Moisés era complexa, era altamente regulamentada, era uma lei essencialmente moral. Estou a falar mais dos aspectos da lei moral, não dos outros aspectos da lei, porque a lei de Moisés divide-se em várias partes, mas mais no aspecto moral. Mas é aí precisamente que os israelitas falhavam. E a Bíblia diz que se nós falhássemos num ponto da lei, nós éramos réus de toda a lei. Éramos culpados por não ter cumprido a lei no seu todo. Então não se podia cumprir só um ponto ou outro da lei e depois isso jogar a nosso favor. Não. Ou cumpríamos a lei na sua totalidade, ou não a cumpríamos. Então, se a lei não foi dada para que as pessoas o cumprissem, porque Deus sabia que elas, por causa do coração do homem, inclinado ao mal, não conseguiria cumprir, para que é que a lei foi dada? A lei foi dada para eles tomarem consciência que precisavam de qualquer coisa mais elevado do que a lei. Eles precisavam de um Salvador. Eles precisavam de um Messias, de alguém que viesse cumprir a lei em si mesmo, em nome deles. Eles precisavam do Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira o pecado do mundo e que se haveria de entregar a si mesmo por todos nós. Então, o apóstolo Paulo fala também da lei da liberdade. Quando fala aos Gálatas, fala da lei da liberdade. Mas o que é esta lei perfeita da liberdade? Uma vez que a lei de Moisés não era perfeita, como nós sabemos. O que é esta lei perfeita da liberdade? É muito simples. É a lei do amor. E por essa razão Jesus resumiu toda a lei de Moisés em 2 mandamentos, ou num grande mandamento com 2 alíneas. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E por isso é que se chama a lei do amor, ou a lei da liberdade, ou a lei perfeita da liberdade. Então, se eu, ao sair do confronto com a palavra, depois de sair de frente deste espelho, depois de ouvir a palavra, depois de Deus falar esta palavra inspirada e temperada pelo Espírito Santo à minha vida, e de eu tomar consciência da minha imagem moral e espiritual, que
precisa de ser corrigida em algum aspecto, quando eu saio desse confronto, em vez de esquecer o que eu li ou o que eu ouvi, então eu devo agir, mas por amor. Não por medo, não por uma questão de querer cumprir a lei, para depois ter o mérito de ter cumprido a lei, mas por amor. Quando nós amamos uma pessoa, nós não precisamos de lei nenhuma para conviver com essa pessoa. Nós estamos empenhados em agradar essa pessoa, em abençoar essa pessoa, em trazer alegria a essa pessoa, em fazê-la sentir bem. Se nós amamos uma pessoa, nós não a queremos defraudar, não a queremos magoar, não a queremos entristecer, não a queremos prejudicar. A lei do amor é mais forte do que qualquer lei escrita. E a lei do amor está inscrita nos nossos corações, dos cristãos. Nós não precisamos então de uma lei escrita. Nós podemos pôr em prática uma lei, que é esta lei da liberdade, a lei do amor. Mas diz também aqui que se nós pusermos esta lei em prática, esta lei do amor, e formos fazedores da obra, então seremos felizes no nosso feito. Seremos bem-aventurados, isto é, felizes. Então, seremos fazedores da obra. Ora, nós estamos em construção. O cristão está em construção. A nossa vida espiritual está em construção. Não é por acaso que nós usamos muito na igreja o termo edificação. Sermos edificados. É um termo do Novo Testamento. Sermos edificados, sermos construídos. Porque, de facto, o homem espiritual precisa de ser edificado. E essa obra nunca está concluída durante a nossa vida. É uma obra que só termina quando partimos para a eternidade. Até lá estamos em processo de edificação, em processo de construção espiritual. E, portanto, nós precisamos de ser fazedores da obra, de arregaçar as mangas, metermos as mãos na massa e nos construirmos a nós mesmos. Agora deixe-me dizer uma coisa, não são os outros que o podem construir assim, espiritualmente. Eu posso ser inspirado por um livro de alguém que escreveu, por ouvir um vídeo, por um pregador, por, naturalmente, ler a Bíblia, etc. Posso ser inspirado por muita coisa, até posso ser inspirado pela natureza, posso ser inspirado por uma criança. Mas uma coisa é ser inspirado e outra coisa é ser construído. Só eu, é que me posso construir a mim mesmo. Não há nenhum pastor que me possa construir. Não há nenhum homem de Deus que me possa construir a mim. Não há ninguém que me possa construir a mim. A pessoa mais espiritual desta vida, se é que podemos pôr as coisas nesses termos, não. Apenas eu me posso construir a mim. Da mesma forma, eu não posso construir a vida de ninguém. Eu posso inspirar, eu posso semear nessa pessoa a palavra de Deus, não é? Eu posso até profetizar para a vida dessa pessoa, eu posso abençoar essa pessoa, mas é ela que tem que se construir a si mesma. Portanto, nós somos construtores de nós mesmos, fazedores da nossa obra. Este edifício espiritual que eu sou está em construção, mas só eu é que o posso construir. E como é que eu o posso construir? Indo confrontar-me com a palavra de Deus. Indo colocar-me em frente deste espelho. É assim que eu posso construir. É aí que eu encontro inspiração. É claro que este espelho pode ser uma leitura da Bíblia, pode ser uma pregação que eu ouço, pode ser um livro de edificação, pode ser outra coisa qualquer. Mas essa palavra, eu tenho que me confrontar com a palavra, para que eu vá buscar os materiais e as ferramentas adequadas para a minha própria edificação como edifício. No Novo Testamento, a Igreja é comparada com um edifício também, do qual Cristo é a pedra angular, a pedra principal que suporta todo o edifício. Portanto, esta ideia de construção é uma ideia muito presente em todo o Novo Testamento. A nossa vida espiritual é uma construção, assim como a Igreja é uma construção. E a Bíblia diz que Deus deu à Igreja ministérios espirituais
para nos ajudar nesta construção, para nos inspirar nesta construção, para nos ajudar a sermos confrontados com a palavra. É por isso que ele deu os evangelistas, os mestres, os ensinadores, os pastores, os profetas, para que essa palavra seja colocada diante de nós mesmos a cada dia, a cada momento, e nós possamos encontrar nela os materiais e as ferramentas para nós nos irmos construindo à imagem daquilo que vamos sendo, recebendo como revelação. Nós não podemos esperar que uma pessoa que acabou de conhecer a palavra de Deus pela primeira vez que se construa muito rapidamente. A revelação é uma coisa que vem de forma progressiva, também na medida em que nós buscarmos, mas vem de forma progressiva. E à medida que nós conhecemos o coração de Deus, nós somos responsabilizados para podermos implementar em nós a vontade de Deus e o plano de Deus para as nossas vidas. Sim, porque Deus tem um plano para cada vida. Deus, sabemos que em termos gerais, tem planos de paz para todos nós. Sabemos que em termos gerais Deus é abençoador. Sabemos tudo isso, mas no particular nós não sabemos. O que é que Deus quer de mim? Que dom é que Ele me quer dar? Que carisma é que Ele me quer dar? Quer-me dar um ministério espiritual? Quer-me dar um dom espiritual? Como é que Deus me quer usar? E isso nós só descobrimos à medida em que nós temos comunhão com Ele. E à medida em que nós temos comunhão com a palavra. Porque é este confronto com a palavra, este ouvir a palavra, que nos faz, que reflete em nós, que faz refletir em nós a vontade de Deus. E aí nós percebemos quão estamos mais ou menos desalinhados com essa vontade. E isso significa que certamente que quem ama quer alegrar o coração daquela pessoa, não o quer entristecer, quer alegrá-la. Se eu amo a Deus, eu quero alegrar o seu coração. Amar a Deus acima de todas as coisas é que Deus é a primeira prioridade da minha vida. Em segundo lugar, vem amar o próximo como a mim mesmo. Isto significa que eu não posso amar o próximo se eu não gostar de mim. Eu não posso aceitar o próximo se eu não me aceitar a mim. Eu não posso amar o próximo se eu me odiar a mim mesmo. Entendem? Amar o próximo como a ti mesmo. Aprenda a amar-te a ti mesmo. Não nas tuas falhas, não nas tuas insuficiências, mas ao ter consciência de que, sendo como tu és, seja como fores, Deus amou-te. Tu foste alvo do amor de Deus. E por isso, se Deus te amou, tu também te podes amar. Para também poder amar o teu próximo. É? Jesus morreu por mim. Então, porquê? Porque Deus me ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz lá João, Jesus a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha a vida eterna. Isto é uma questão de amor. A lei da liberdade é a lei do amor. A lei de Deus é a lei do amor. Se nós amamos a Deus, então nós não precisamos de grandes regulamentos, de grandes leis escritas, porque é o princípio do amor, a lei do amor que está inscrita no nosso coração. E quando nós amamos alguém, então também não precisamos ter uma lista com o que não podemos fazer ou o que podemos fazer. Nós instintivamente vamos fazer tudo quando estiver na nossa mão para trazer alegria, satisfação e bem-estar àquela pessoa. Que nós possamos fazer isto com Deus também. E se nós fizermos isto com Deus, nós vamos amar-nos a nós também. E se nós nos amarmos a nós vamos amar o nosso próximo como nos amamos a nós mesmos. Porque a lei de Deus, no fundo, é a lei do amor. Que Deus vos abençoe uma semana na sua graça.